A paz do Senhor, jovem de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala dos jovens Conecta Jovem, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. Você quer ter o caráter do seu Senhor Jesus Cristo? Essa é a sala, essa é a turma, esse é o canal. Então você pega aí, Conecta Mais Jovens da editora Betel Dominical. Chegamos na lição de número 4, que vai falar sobre aprendendo com o mestre da sensibilidade. Essa sensibilidade cabe a mim como professor, cabe a você como aluno e você que é professor também, aí desse lado, aprender sobre o caráter de Cristo. E hoje a lição 4 falando sobre a sensibilidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem a sua revista impressa, pega ela aí. Ó, pega os seus marca-texto, o meu já está aqui, ó. Já estão aqui. Pega o seu material, você sabe que, ó, eu trouxe para vocês verem aqui, a turma dos adultos sabe que eu uso essa Bíblia aqui, gigantona, que é para eu poder ler. Mas na turma do Conecta Mais Jovem, eu uso o quê? O celular, porque desde a primeira aula eu tenho pedido para que você venha se inscrever e baixar no seu celular uma Bíblia, para que você possa ter o seu celular conectado com a palavra de Deus aonde você for. Por isso que a lição se chama Conecta Jovens. Vamos nos conectar cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega seu material, pega aí o seu celular com a Bíblia que eu sei que você já baixou e vamos aprender hoje sobre Cristo e a sua sensibilidade em propagar o Evangelho. Vamos juntos, jovens! Meus queridos jovens, olha só, chegamos na lição de número 4 e essa lição de número 4 eu quero começar já agradecendo aqui aos professores. Muitos professores estão comentando no livro, nos vídeos da sala do Conecta Mais Jovens. Estão gostando, pedindo, interagindo. Então você que é jovem, que é aluno, interage também. Vamos fazer essa sala crescer. Como eu falei, a força está com vocês, jovens. Vocês têm vigor. Essa história que jovem não gosta de escutar vídeo de 1 hora, isso é coisa de quem não conhece a trajetória de jovem. Jovem vai para o cinema, passa 3 horas assistindo Vingadores Ultimato. Vai para o cinema assistir 3 horas de filme Homem-Aranha sem volta para casa. Enfim, vocês estão acostumados a assistir muito, passar as streamers da vida aí, né? São vários hoje. Então essa história que jovem não gosta de assistir vídeo longo de 1 hora, isso é conversa de quem não conhece jovem, de quem não sabe a rotina dos jovens. Então eu sei que você vai ficar inscrito no canal, vai se conectar nesse canal e vai passar aqui aproximadamente 1 hora de aprendizado. E você que é professor, saiba disso. Os seus alunos, os seus jovens gostam assim de conteúdo. Eu li uma frase um dia que dizia bem assim: não existe texto longo, existe texto chato. Mesma coisa eu trago para nossas aulas. Não existe vídeos longos, existe vídeos chatos. Não existe aula longa, existe aulas que são chatas. Então interaja com os seus alunos e a coisa que você faz é perguntar para ele: como que vocês gostam? Vocês gostam de anotar? Gostam de usar o celular? Gostam de usar a Bíblia? Interage, professor, com seus alunos. Alunos, fala: professor, a gente até gosta do seu jeito de falar, mas você não podia falar um pouco mais assim, trazer um pouco mais o nosso entendimento, facilitar o ensino que você tem? É uma sala de aula, jovem. Vocês podem deixar no comentário aqui, como na sua aula presencial. Vai enriquecer a vida do seu professor. Professor, você vai enriquecer a vida do seu aluno. Dito isso, celular está aqui para nos conectar, certo? Como eu já falei,
A Bíblia está ali para dizer que eu faço lá. A turma dos adultos é aquela Bíblia, não é no celular não, viu? Mas o Conecta Jovem, esse é o meu intuito, fazer que o seu celular seja convertido igual a você. Lição 4. Aprendendo com o mestre da sensibilidade. Sim, o nosso texto de referência está no livro segundo escreveu Marcos, o discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, abre aí, livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 45. Está na descrição do vídeo, mas você pode fazer este acompanhamento. Vamos lá, diz assim, peraí, jovens, eu esqueci de mudar a tradução. A tradução que eu uso na sala dos adultos é a NAA ou a ARC. Mas com vocês eu tenho que usar a NVI, que é uma linguagem mais acessível para os jovens. Até isso aí, professores. Compra uma Bíblia NVI para facilitar o entendimento dos seus alunos. Aqui a gente vai usar a NVI, que diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente o leproso o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isto a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Começamos aqui Jesus sensibilizando com um leproso. E eu não sei se você sabe, jovem, mas eu tenho que te explicar. No tempo de Jesus, Antigo Testamento e no tempo de Jesus, quando uma pessoa pegava lepra, ela tinha que ficar reclusa, porque lepra não tinha cura. O leproso, quando pegava a cura, e tinha um agravante, ela era contagiante. Então, se você pegasse lepra e convivesse com outras pessoas, corria o risco da outra pessoa ficar leprosa e assim por diante. Professor, existe leprosos no dia de hoje? Sim. A palavra para lepra, para hoje, a ciência deu o nome de Hanseníasis. Eu acho que a pronúncia correta é essa, mas depois você dá um Google aí, jovem, e você vai ver a pronúncia correta. Sim. Hoje no Brasil temos os lugares chamados leprosários, onde as pessoas têm lepras, ela fica reclusa, porque ainda não foi descoberta a cura. A cura vem apenas com o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, jovens, para alguns assuntos. No nosso texto, o texto de referência. Primeiro, o leproso reconhece quem Jesus é e qual é o seu estado. Olha o versículo 40. O leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Ele está dizendo: eu sou impuro, eu preciso ser purificado, mas eu sei que você, Jesus, que o Senhor Jesus pode. Então, se o Senhor quiser, você pode. Aí, o versículo 41, já ia esquecendo, jovem, vocês nem me lembram, quando a gente lê aqui no Conecta Jovem, nessa Bíblia, eu tenho que marcar que cor? Laranja. Não me deixe esquecer. Então, aqui no 41, olha o que disse Jesus. Ele diz bem assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Aqui, perante a sociedade, temos um problema gravíssimo. Qual é o problema? A lepra, ela é
contagiosa. Eu não podia tocar, eu não posso tocar. Simplificando para você, jovem, eu não posso colocar a mão sobre um leproso, senão eu corro o risco da lepra passar para mim. Mas o texto diz que Jesus, se movendo de íntima compaixão, ou cheio de compaixão aqui na NVI, toca nele. Quando Jesus toca naquele homem, ele estava leproso e diz para ele: eu quero que você seja purificado. No versículo 42, o extraordinário, o milagre de Deus para minha e para a sua vida. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. 42 de Marcos capítulo 1. Então veja que Jesus, ele cura aqueles que precisam, estão à margem, que não pode viver em sociedade. Então você, jovem, que muitos querem se afastar de você por algum motivo, Jesus reintegra você a uma sociedade ou à sociedade. E melhor, te reintegra para morar no céu, na eternidade com Ele, com o Pai. Esse aqui foi o nosso texto de referência. Agora vamos para o nosso versículo do dia. Está escrito em Mateus capítulo 15, 32. Não vou conectar na minha Bíblia no celular, porque eu tenho o versículo aqui, mas você conecta aí. A versão que diz aqui, diz assim no versículo do dia. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 32. Por isso que o tema é sensibilidade. O mestre, aprender com o mestre da sensibilidade. Ele cura um leproso que estava à margem da sociedade, estava recluso do seu convívio natural com a sociedade, e agora uma multidão o segue, uma multidão está o ouvindo, ele vai falando, ele vai ensinando, só que diz que o povo já havia seguindo ele 3 dias em lugares remotos, então já não tinha mais o que comer. E aqui a gente tem as 2 maravilhosas multiplicações de pães e de peixe, que alimenta 3.000 e depois quase 7.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobram cestos. Mas aqui o fato não é o milagre da comida. Veja bem, professor enfatiza, aqui o ênfase no versículo do dia não é o milagre da comida, é a sensibilidade de Jesus perceber que aquelas pessoas estavam com fome e precisavam se alimentar. A sensibilidade não era para fazer o milagre, mas sim para sentir a necessidade do outro, que o outro estava passando fome, estavam com fome, podia desfalecer, como ele mesmo disse. Na nossa verdade aplicada, na verdade aplicada tem uma mãozinha assim. Professores, o que é que significa essa mãozinha? Jovem, o que é que significa essa mãozinha? Clica aí, dá um gostei. Essa é a nossa verdade aplicada. Eu não vou aproximar do celular para que eu não perca o foco, né? Como eu gravo sozinho, vai que eu perco o foco e eu fico desfocado, mas a mãozinha é assim, ó, verdade aplicada, que diz assim: a sensibilidade de Cristo demonstrava o caráter de um Salvador amoroso que se importava com as pessoas. Nossas marcações dos nossos marca-texto, verdade aplicada. Anota aí, professor, e faz um raciocínio e faz aí uma dinâmica, uma memorização com os seus alunos. Alunos, vamos aqui memorizar algo. A sensibilidade de Cristo demonstra o caráter do Salvador. E o que esse Salvador era? Amoroso. Por quê? Porque se importava com as pessoas. A pergunta, a lição de hoje é o que nós vamos ter aqui, é eu e você aprender a se importar com o próximo. Mas de que maneira? É o que nós vamos aprender hoje. Nosso motivo de oração dessa lição 4 diz assim: oremos a fim de que venhamos ser tomados pelo sentimento que foram primordiais no ministério de Jesus, ou seja, se importar com o outro.
Como eu tenho dito, liga seu fone via Bluetooth, curva sua cabeça e vamos fazer essa breve oração. Soberano e eterno Pai, entramos em Tua presença, primeiro agradecendo a Ti por todos os jovens que estão aqui nos ouvindo, todos os professores que irão aplicar essa aula. Eu te peço, abre a sua mente para entender a Tua palavra. E como pede aqui o motivo de oração, coloca em mim, professor, nos professores que me ouvem e nos alunos, a sensibilidade que teve Jesus para com o próximo, que a dor deles seja a minha, que eu possa me mover de íntima compaixão como Jesus foi movido, porque eu estou sendo moldado pelo caráter de Cristo. Eu te peço pelos alunos aqui presentes, pelos professores que estão presentes, abre nossa mente para que a gente possa cada vez mais exercer o ministério e o caráter de Cristo. E os alunos e professores dizem amém. Vamos para a nossa introdução que nos diz assim: Jesus era um ser humano fantástico, notável em amor e sensibilidade. Ele tinha tempo para ouvir as pessoas. Entendia até mesmo que não era verbalizado, pois Jesus conseguia ouvir os anseios silenciosos da alma humana. Uau, que bonito, hein? Professor, é o professor César. Parabéns, professor César. Que bonito. E eu vou marcar aqui, ó, depois da vírgula, que diz assim: Jesus conseguia ouvir os anseios silenciosos da alma da humanidade. Jesus era tão sensibilizado com a alma humana, com o ser humano, que ele escutava a alma clamando, a sensibilidade da alma. Aqui eu me lembro de uma passagem, não está aqui, mas me traz à memória, professor, alunos, quando Jesus está indo para curar a filha de Jairo, ali entra uma mulher em cena, que é a mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher toca na orla de Jesus, e no meio daquela multidão ele diz: alguém me tocou. Aquela mulher não falou, aquela mulher não gritou, aquela mulher não segurou Jesus, apenas tocou. Lembra? Até uma música muito antiga, jovem, muitos de vocês nem eram nascidos, da Fernanda Brum, que diz apenas um toque. Vocês lembram, né, professor? Vocês é igual a mim, a gente já passou do 4.0. Sim, apenas um toque. Foi aquela mulher tocando em Jesus. Ela não segurou no seu manto, ou na sua orla, ou na sua estola sacerdotal. Ela tocou. E Jesus disse: aqui teve sinceridade. Aqui teve alguém que me tocou porque acreditou que só bastava ser tocada. E aquela mulher foi curada. Então é o que bate aqui com o que o nosso professor César coloca. Jesus conseguia ouvir os anseios silenciosos da alma humana. Ele conhece o seu pensamento, a sua necessidade, as suas súplicas. Jovens da sala Conecta Jovem. Ponto-chave desta noite, desta lição, porque eu não sei que hora que vocês vão ouvir, não é verdade? Falando nisso, eu não vou lembrar agora, eu desliguei aqui o Wi-Fi para que não me atrapalhasse aqui chegando mensagem, mas uma professora, ou eu não vou lembrar o seu nome, eu devia ter anotado, mas você sabe que eu estou falando com você. Você falou: professor, libera a lição 4, quando eu coloquei o vídeo da editora Betel dos adultos, né? Eu coloco sempre nas segundas, e essas aulas vai sempre ao ar às quartas-feiras, 8 horas da manhã. Professora, minha querida professora, tá aí, toda quarta-feira, marca na sua agenda, faz melhor, ativa o sininho do YouTube, porque quando você ativar, quando for quarta-feira, 8 horas da manhã, vai chegar a notificação que o vídeo do canal, da sala do Conecta Jovem já está disponível para a senhora ver, ouvir, senhora, no sentido de respeito, não falando pela sua idade, tá bom? Aí, esse vídeo aqui, essa aula está dedicada a esta professora que pediu para que eu liberasse a aula do Conecta Jovem, sempre às quartas-feiras, 8 horas da manhã, ajudando Deus. Vai orando por mim. Nosso ponto-chave diz assim: em um mundo egoísta,
Jesus nos convida para que sejamos sensíveis ao chamado da alma humana. Aqui só está corroborando com o que o pastor César colocou, né, que Jesus escuta o anseio da alma. Mas aqui o que chama atenção, eu vou marcar aqui, e a gente vai falar vamos falar muito sobre esse assunto, né? Em um mundo egoísta, ou seja, é cada um por si e Deus por ninguém. Jovens, eu tenho dito na sala dos adultos, e eu quero dizer para você, e você quiser anotar. Quando você vê aquela pessoa assim, é cada um por si e Deus por todos, é mentira. Por quê, professor? Porque Deus não habita em divisão. Então, se é cada um por si, é Deus por ninguém. Porque Deus trabalha em unidade, Pai, Filho e Espírito. Então, Deus não trabalha em divisão. Quem que dividir saiu de lá, que foi Satanás. Deus trabalha em unidade. Então, Deus não habita em individualidade. Deus habita na unidade do corpo, ok? Vamos para o nosso ponto de número 1. Amor, o divisor de águas. Esse ponto 1 aqui, tanto o ponto 1 e o ponto 2, eu quero que você, principalmente você, professor, preste muita atenção que vai replicar essa aula. Alunos serão bem explicados, eu vou explicar bem explicadinho. Mas você, professor, que vai replicar essa aula, presta muita atenção, aqui tem algo muito delicado para ser tratado na sua sala de aula, tá bom? Amor, o divisor de água. Um dos sentimentos que move o coração de Deus para redimir a alma humana foi o amor. Por intermédio de Jesus, vemos o verbo amar sendo colocado em prática, pois ele viveu uma vida de serviço de Deus e da humanidade. Eu quero que você abra, eu sei que muitos de vocês sabem de cor, mas ler Bíblia nunca é demais. Livro de João, capítulo 3, versículo de número 16. Marca no laranja, que é do Conecta Jovem, porque Deus, tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo. Então, Deus expressou o seu amor pela humanidade, para que a humanidade voltasse ao jardim. Quem tirou o homem do jardim não foi Deus, foi o orgulho. Deus só veio com a consequência: orgulho, desobediência, irreverência. Você pode colocar aí desobediência. O que mais? Lembra aí o que estava tudo implantado ali dentro daquela rebeldia que Adão e Eva fez. Porque Deus só deu uma ordem. Olha, jovens, Deus só pediu uma coisa, que foi: não coma daquele fruto. Dos outros você pode comer à vontade. Coma com força, como diz na minha terra, Pernambuco. Mas só não coma daquele fruto. E foi justamente o fruto que eles comeram. Professor Tony, que fruto foi que Eva comeu? O fruto pode ser chamado de simplesmente o fruto da desobediência. Não, professor, eu estou perguntando se foi uma jaca, uma uva, uma pera, uma maçã, um morango. A Bíblia não diz. Simbolicamente dizem que foi maçã, mas não é verdade. Mas tem prova? Não, não temos. Então eu não posso dizer, jovem, o que a Bíblia não diz. Professor, enfatize isso. Não foi a maçã. A maçã foi simbolizada aí por um pintor, por um historiador, por alguém que achou que era mais fácil identificar o fruto e fizeram um fruto. Mas na Bíblia não menciona o fruto, tá bom? Guarde isso aí. Então precisamos entender que Deus amou o mundo. Mas aqui tem uma frase do professor César que é muito importante. Por intermédio de Jesus, vemos o verbo amar sendo colocado em prática. Pois ele viveu, essa frase aqui, pois ele viveu a vida a serviço de Deus e da
humanidade. Ele veio ao mundo para salvar a mim e a você em obediência ao Pai, nosso Senhor, único e suficiente. Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso ponto 1.1 diz assim: o amor transcende barreiras. Olha só, eu vou até marcar aqui: o amor transcende barreiras. Ponto 1.1. Olha o cuidado, olha o aprendizado, jovens. O ser humano ama de maneira conveniente e limitada, é fato. Muitas vezes por algumas barreiras como cor, sexo, raça e religião. É muito difícil alcançar determinados grupos com o amor de Deus vivendo de maneira preconceituosa. Para aqui, para tudo. Vamos simplificar. Vamos lá. Primeiro, o ser humano ama de maneira conveniente e limitada. Se é bom para mim, eu amo. Se não é bom para mim, eu não amo. Se o canal está me ajudando a dar aula, eu me inscrevo, eu curto, eu compartilho. Então, amor com base de interesse e não apenas de amar por amar. Então, isso eu e você, somos nós. Esse é o ser humano caído em Adão. Isso é fato. Vamos lá. Porém, tem algumas barreiras que essas pessoas sem Cristo amam. Com base em cor, sexo, raça ou religião. Ok? Aí o pastor César coloca algo aqui bem interessante. É muito difícil alcançar determinados grupos com o amor de Deus vivendo de maneira preconceituosa. Quando eu falei para vocês, professores, prestarem atenção que esse ponto era muito importante, eu agora preciso usar esse tempo para explicar e diferenciar o que é conceito e o que é preconceito. Por exemplo, deixa eu soltar até a minha Bíblia, a minha revista aqui. Preconceito e conceito. Quando você junta, vira preconceito. Preconceito, no modo geral do qual nós vivemos, é eu ser contra, ou eu me opor, ou eu não concordar com um pensamento que alguma pessoa tem sobre a religião que eu sirvo, a Cristo, como único e suficiente Salvador. Deus único, um único Deus verdadeiro. Tá? Então, se eu for contra qualquer outro segmento religioso que diz que Deus é único, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, me chamam de preconceito. Mas eu preciso explicar o que é preconceito. Professores, presta atenção para replicar na sua sala. Alunos, ouvem isso aqui. Crente não é preconceituoso. Professor, existe crente preconceituoso? Não. Crentes não são preconceituosos. Cristão não é preconceituoso. Vou explicar o conceito de preconceito. O que é preconceito? É uma prévia de algo que não está formado. Por isso que chama pré. Falando para os jovens. Jovens, quando vai sair um filme, nós temos a pré-estreia. É a estreia? É o filme original? Não. Então você vai ter a prévia do que será aquele filme. Isso é para você. Então, onde é que entra o preconceito, professor? Quando me chamam de preconceituoso, está dizendo que eu tenho uma pré-opinião sobre determinado assunto. Então, quando eu digo que crente, cristão, quem serve a Deus não é preconceituoso, por quê? Eu já tenho um conceito formado. Você que serve a Deus já tem um conceito formado. Entre cor, sexo, raça e religião. Nós não temos uma pré-ideia
sobre esses assuntos. Nós já temos o assunto formado. Então eu não sou preconceituoso. Eu tenho o meu conceito formado baseado nas Escrituras, ou usando aqui o Conecta Jovem, baseado nas Escrituras. Então, cuidado. Preconceito significa entender previamente ou simplificadamente determinado assunto. Por exemplo, eu não tenho preconceito contra ladrão, mas a Bíblia diz que todos os ladrões não entrarão no reino dos céus. É preconceito contra os ladrões? Não. Por quê? O conceito já está formado. Eu não tenho um preconceito contra assassinos. Por quê? A Bíblia diz que no céu não entra homicidas. Então, se no céu não entra homicida, não é pré-conceito, é um conceito formado. Eu não tenho preconceito contra homossexual. Por quê? Porque a Bíblia já diz, ficarão de fora aqueles que praticam abominações sexuais. Então não é um preconceito, é um conceito formado dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, que eu estou usando o Conecta Jovem. Então entenda, professor. Ensina para os seus alunos, preconceito é aquela pessoa que não tem uma informação completa de algo. E nós já temos a informação completa sobre esse mundo. A informação já está estabelecida. Então eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. Era necessário essa explicação. Explique isso para os seus alunos, porque o mundo generaliza dizendo que nós somos preconceituosos. Não, nós temos conceitos formados, porque nós sabemos qual é a verdade, qual é o princípio e que vai prevalecer é a palavra de Deus, ok? Grava isso aí, alunos, professores, replica na sua sala. Continuando, jovens, Jesus era judeu, mas rompeu a barreira geográfica cultural ao conversar com uma mulher samaritana. Aqui eu preciso dar um ênfase. Professor, mas Jesus conversou com aquela mulher samaritana. O professor César, ele não coloca aqui, mas é para nós professores cavarmos o poço, como nós dizemos, e aplicar a aula. Mas você sabia que os samaritanos eram irmãos dos israelitas? Sim, eram irmãos. Tanto que aquela mulher diz o que para Jesus? O nosso pai Jacó bebeu desse poço e deu de beber aos seus camelos, suas ovelhas, o seu gado. E quem era Jacó, gente? Vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó é da onde? De Israel. Jacó é o povo de Deus. Deus nos chama de quê? Bichinho de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para quê? Israel. Então, samaritanos e judeus eram irmãos. Pior ainda, por isso Jesus veio trazer a reconciliação. Porque eram irmãos que estavam brigados. Então, samaritanos não falavam com judeus. É irmãos que sem falar com irmãos. Que é isso aí? É história. Essa é a verdade. É isso que Jesus diz para ela. Por isso que eu vim quebrar a inimizade entre vocês. Porque vocês são irmãos. O pai de vocês é Jacó. Jacó foi transformado em Israel. Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Deus mudou o nome dele para Israel. Somos todos Israel. Deus trouxe reconciliação. É isso, é o maior fato aqui na mulher, da conversa da mulher pedindo água. É a reconciliação entre os judeus e samaritanos, irmãos que estavam brigados. Você está brigado com seu irmão, jovem? Reconcilia com ele, porque Deus mandou Jesus para reconciliar a humanidade com ele. Ele não quer que você fique intrigado com seu irmão, não. Se reconcilie. É a palavra de hoje. Continuando. Até mesmo os gentios entraram no grande amor de Deus. Isso aqui é livro de Atos, capítulo 10, 34. Vamos ver se os gentios entraram mesmo? Vamos lá. Livro segundo escreveu Atos. Quem escreveu Atos, jovens? Vocês sabem? Acho que eu não vou dizer não, hein? Acho que eu vou esperar vocês colocarem aí. Não, mas é uma sala de aula. Lucas é o escritor do livro de Atos, capítulo de número 10, verso de número 34.
4. Vamos lá? Deixa eu primeiro marcar do Conecta Jovem, laranja, que diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus é imparcial em seu amor. Aqui essa passagem é a história que Pedro vai à casa de Cornélio e Cornélio, seus vizinhos, todo mundo, gentios, foram cheios do Espírito Santo. Glória! Continuando, a Bíblia diz que Deus prova o seu grande amor para conosco em que Jesus, ou que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos aqui, peraí. Quer dizer que ele me amou mesmo eu sendo pecador, e por que eu não posso amar o pecador? É outro detalhe no ponto 2 que vamos falar, que precisamos ter muito cuidado, muito entendimento, professor, sobre amar os pecadores, tá? Vou explicar daqui a pouco, segura aí. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, deixa eu conectar aqui no jovem, laranja. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Professor, esse verbo não está errado? Quando Paulo escreve aqui aos Romanos dizendo quando éramos pecadores, porque nós continuamos pecadores? Não, aqui o verbo está certo. Quando éramos, quando vivíamos na prática, quando sentíamos prazer na prática do pecado, já estávamos no lamaçal de uma maneira que não sentíamos mais preocupação, saber se estava errado ou não. Então, esse verbo sim, quando éramos, quando vivíamos na prática do pecado e não nos preocupávamos com amanhã. Nesse momento Deus nos amou. Mas agora nós não vivemos na prática. Podemos pecar, mas nos arrependemos. Podemos cometer um erro, mas nos arrependemos, porque a prática de viver praticando já não vive mais em nós, porque Cristo é que vive em mim e em você. Continuando, se quisermos alcançar esta geração, precisamos nos desvencilhar de nossos preconceitos e amar como Deus amou. Olha aqui o detalhe desse ponto 1. Precisamos amar como Deus, ou melhor, perdão, como Jesus amou. Professor, e como é que eu amo como Jesus amou? Jesus amou publicano, Jesus amou fariseu, Jesus amou gentil, Jesus amou sacerdote. Sim, amou todos, né? Explica cada um deles. Como? Mas eu posso viver nesse meio? Aonde mora o perigo? Para nossa juventude, professores. Você, jovem. A gente acha que porque Jesus vivia naquele meio, que nós podemos viver em todo lugar. Nem todo lugar nos cabe. E Jesus sabia muito bem. Sabe que passagem é essa? Lição de casa, professores. Alunos, meus alunos queridos, leia livro de João, capítulo de número 6. Jesus olha para aquela multidão que estava o seguindo e diz: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles disseram: duro é esse discurso. Foram embora. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês não vão embora também? Pedrão, como sempre, sacou de lá e disse: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Mas o discurso aqui, Jesus era sensível e dá comida para eles, mas eles estavam atrás de Jesus só pela comida. Então, quando eu vou falar do amor de Cristo para alguém, seja ele quem for, cor, sexo, raça ou religião, e ela não quer, e ela insiste em permanecer na sua prática, não quer reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, eu tenho que me afastar. Eu tenho que fazer o que Jesus disse, tenho que bater o pó da sandália e ir embora.
porque a minha responsabilidade é amar como Jesus amou. E toda a cura de Jesus, ou toda não, vamos melhorar. Quase todas as curas de Jesus, Jesus dizia algo: vá e não peques mais. Então, se as pessoas não querem aceitar Jesus como Salvador, aquele ambiente que as pessoas estão já não serve para você. Esse é um perigo muito grande. Precisamos tomar cuidado. Precisamos chegar nos ambientes, falar do amor de Deus, mas aquele ambiente não pode nos contaminar, porque nós somos santos. E o que significa ser santo? Santo significa ser separado. Eu posso estar lá, mas não posso me contaminar com a prática que lá está. Ok? Vamos para o nosso ponto 1, ponto 2. Amor ágape. Eu, particularmente, tenho um ponto de vista um pouco diferente da visão do pastor César. Não estou dizendo que o pastor César está errado. Eu estou dizendo que eu gosto de aplicar de outra maneira. Veja, o ensinamento do pastor César está perfeito. Eu só aplico de maneira diferente. Ok? Fica bem entendido. Vamos lá. Quando estudamos a expressão amor no grego, vemos 4 expressões que são usadas para conceituar os tipos de amor. O pastor César vai dividir. Ele diz assim, que é no grego. É verdade, pura verdade. O pastor César não está mentindo, tá bom, irmãos? Eu só vou aplicar de outra maneira. Vamos lá. O primeiro fala de amor no sentido de amizade, é ao filéu. O segundo conceito é o amor fraternal, storge. O terceiro tem conexão com o sexo, eros. E o quarto tipo de amor é o amor sacrificial e geralmente é usado para descrever o que Deus fez pela humanidade. Esse amor é ágape. Vocês querem anotar? Anote esses 4 tipos de amor no grego. No grego, nós temos 4 tipos de amor. O primeiro é sobre amizade, que é filéu. O segundo, amor fraternal, ou amor entre amigos, storge. O terceiro tem a ver com amor de homem para com mulher, é o eros, amor sexual. E o segundo amor é o amor sacrificial, que é o amor ágape. Eu gosto de aplicar da seguinte maneira: como foi que Deus me amou? Foi com amor de amigo? Foi como amor de irmão? Foi como amor sexual? Ou foi como um amor ágape? Então, se Deus me amou como um amor ágape, como é que eu tenho que amar o outro? Como é que eu tenho que amar o próximo? Com um amor ágape, um amor sacrificial. Professor, é difícil? Sim, vamos estudar daqui a pouco sobre altruísmo, daqui a pouquinho. Mas o que nós temos que entender? Que Deus nos ama ágape e Ele quer que nós demonstremos esse amor ágape para com o próximo. E como que eu demonstro esse amor, professor? Simples. Você sabe que cada vez que nós vamos aqui na plataforma do YouTube, eu venho aqui ao YouTube e digo para um jovem que ele largue a sua vida de devassidão, pecado, prostituição, é um amor ágape? Porque eu estou me sacrificando para dizer a ele algo que o mundo está dizendo o contrário. Então eu ponho a minha vida em risco, eu sacrifico a minha vida por um amor ágape, porque eu não quero ver nenhum jovem fora da casa do Senhor. E por não querer ver nenhum jovem fora da casa do Senhor, é um amor ágape. É um amor sacrificial por todos. Porém, o amor que Deus teve comigo, eu não posso ter por ninguém. Por quê? Porque foi um amor sacrificial de vida ou sacrificial de morte, de sangue. Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Esse amor, eu não posso dar a minha vida por você, porque alguém já deu a vida por você. Mas eu
ponho a minha vida em risco quando eu digo para você que o mundo está errado e quem está certo é as Sagradas Escrituras. Eu corro risco de ser cancelado, eu corro risco de ser alvo de hater, porque eu estou oferecendo um amor sacrificial, de dedicação a vocês. Ficou simples? Espero que tenha. Deixa aí no comentário. Continuando, muitas vezes nas cartas paulinas somos desafiados a amar as pessoas como Deus nos amou, ou seja, de forma sacrificial e sem esperar nada em troca. Ou seja, já faz um ano do canal Bíblia para o Cotidiano, falando, pedindo, mas se todo mundo que escutasse esse vídeo se inscrevesse, esse canal já teria os seus, 100k? Não sei. Então veja que a gente vai fazendo. E a gente pede porque a plataforma nos orienta a isso. Mas é um prazer poder ouvir comentários dizendo: professor, me ajudou. Professor, vou aplicar na minha sala. Alunos dizendo: nossa, como ficou fácil entender. Então é uma dedicação, é um prazer que nós temos que fazer. E esse prazer você tem que ter em fazer pelo outro, que Paulo está dizendo aqui. Continuando, vivemos um tempo em que o amor tem se esfriado. Sim, foi anunciado que o amor iria se esfriar. Já vamos conectar aqui em nossa Bíblia. Por isso necessitamos estar em comunhão com Deus, pois Ele é amor. Abre aí, conecta aí, clica aí, livro segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12. Você está gostando, jovem? Se inscreve aí, professor, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa um comentário para fortalecer esse canal. Vamos ver o que disse segundo escreveu Mateus. Vamos lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Marca de laranja que é do Conecta Jovem. Esse foi o ponto de número 1. Aqui nós temos uma citação do nosso bispo Manuel Ferreira, o nosso presidente das Assembleias de Deus do Madureira, que diz assim: o sentimento que nutre a vocação de Jesus o levou a fazer algumas coisas em prol do seu próximo. Nós, como seus discípulos, precisamos ter este mesmo sentimento, como Jesus fez pela humanidade, pelo próximo, nós também devemos fazer pelo próximo. É o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É o nosso bispo Manuel Ferreira, ok? É o refletindo, ok, jovem? Vamos para o nosso ponto 2, na verdade, compaixão e altruísmo. Jovens, eu sei que vocês sabem, se vocês não sabem, dá um Google que vocês vão saber o que significa altruísmo. Mas como é uma sala de aula, eu preciso explicar. Altruísmo é você fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca. É se doar, é sentir a dor do outro, é sentir o que Jesus sentiu, íntima compaixão. Esse é o altruísmo. Você faz sem o outro ter nada para te oferecer. Não é que você faz não esperando receber. É o contrário, tá? Deixa eu simplificar. Altruísmo é assim, eu fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Beleza, aquela pessoa pode fazer por mim? Pode retribuir? Pode. Isso aí não é altruísmo. O que é altruísmo? Eu fazer algo por alguém que essa pessoa não tem condições nenhuma de retribuir o que eu fiz. Isso aí é altruísmo, que ela não vai ter condição. É diferente, uma pessoa tem aqui um canal, aí eu peço para ela que se inscreva, aí ela se inscreve. Aí eu vou lá e retribuo porque ela se inscreveu e me inscrevo no canal dela também. Então, aí é uma troca, aí é sentir amor ao próximo, amor recíproco, né? Ela me amou, eu amei, ela se inscreveu, eu me inscrevi. Agora, o que é altruísmo? É eu oferecer algo para alguém que não tem como retribuir. Foi o que Jesus fez.
A humanidade não podia retribuir o sacrifício que ele ia fazer na cruz, porque o sacrifício só pertencia a ele. O sacrifício era somente dele. Que Jesus maravilhoso, não é isso? Olha o que diz aqui, pastor César. Durante seu ministério, percebemos que Cristo realizou milagres como a multiplicação dos pães e fez sinais e prodígio com o intuito de revelar o grande amor de Deus. O que precisa ser destacado é a motivação que o levou a fazer algo pelo próximo. Ou seja, anota aí que essa frase é muito bonita e precisamos colocar em prática. Pensar nisso aqui, jovens e professores. O que precisa ser destacado é a motivação que o levou a fazer algo pelo próximo. Qual foi a motivação que Jesus fez o seu sacrifício na cruz? Religar o homem a Deus, porque o homem era incapaz de se chegar a Deus, por isso que Deus deu o seu Filho Jesus e ele se entregou pela humanidade. Altruísmo. O homem não pode retribuir o sacrifício que Jesus fez. Por isso que o sacrifício de Jesus é único, é perfeito. Oh, glória! 2.1. Os milagres de Jesus eram percebidos pela compaixão. Jesus se movia de compaixão, se colocava no lugar do outro. É o que nós vamos ler agora. Analisando os milagres operados por Jesus, percebemos que antes de realizar a ação, Jesus era tomado por íntima compaixão. Olha só, na passagem da cura de um leproso registrado no livro de Marcos, que lemos no nosso texto de referência, fica mencionado, Jesus, movendo de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse: quero ser limpo. Já lemos essa aqui no nosso texto de referência, o livro de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. Só para você lembrar que já foi lido. A expressão compaixão tem a ideia de empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Interpretando o texto sobre este ponto de vista, antes de Jesus realizar a cura daquele leproso, Jesus sentiu a dor que aquele homem sentia e, quem sabe, até mesmo a vergonha de sua lepra. Sim, era vergonhoso porque você não podia se apresentar porque você era leproso. E eu gostei do que o pastor César colocou. Jesus sentiu a dor daquele homem, e quem sabe até mesmo a vergonha de não poder se relacionar com a sua família, com os seus amigos, com os seus filhos, parentes, não podia se relacionar, sentiu a vergonha da exclusão. Ele se moveu de íntima compaixão. Continuando, quem quiser ser canal de bênção para transformar a vida das pessoas necessita ser mais visível à realidade alheia. Precisamos entender e ver a situação que o outro está passando, nos colocarmos no lugar dela e podemos imaginar a dor que ela está sentindo. Sentir a dor dela, impossível, só o nosso Jesus. Mas imaginar o que ela está passando, precisamos, podemos nos colocar. A palavra é empatia, se colocar no lugar do outro, ok? Nosso ponto 2.2. Menos fama e mais altruísmo. Menos fama e mais altruísmo. Nos nossos dias atuais, é um pouco difícil, porque o mundo busca por fama, se aparecer, querer aparecer. Parece contraditório eu ministrar sobre isso, porque, querendo ou não, o canal já está indo aí para 2K, você acaba sendo uma pessoa conhecida. Isso aqui é chamado de fama, né? Mas altruísmo, ou seja, pensar no outro. Ou seja, você querer ser famoso por quê? Você querer ser relevante por quê? Essa é a grande
questão. Por que do canal Bíblia para o Cotidiano? Por que, professor, você dá aula? Por que, aluno, você estuda com interesse de ser um ministro? Né? Eu não lembro qual foi a revista, se foi essa ou se foi a revista dos adultos, mas tinha uma frase muito bonita. Eu achei sensacional. O Deus que diz, foi a revista dos adultos, eu lembrei. O Deus que diz que vê as minhas obras é o mesmo Deus que sabe por que eu faço as obras. O Deus que vê porque eu faço o canal Bíblia para o Cotidiano, ele sabe no íntimo qual é a real motivação. É por fama ou por altruísmo? É para ficar famoso ou para ajudar os meus irmãos em Cristo? Isso aí você não vai saber, mas Deus sabe. Mas o meu maior desejo é poder ensinar a palavra de Deus a outros, é mostrar a palavra de Deus a outros, é libertar outros da escuridão para que venha para a sua maravilhosa luz. Como eu digo na minha igreja, Deus é muito grande só para mim. Eu tenho que compartilhar com outros. Vamos no ponto 2.2. Jesus caminhava na contramão da sua sociedade. Enquanto as pessoas tocavam trombetas de tudo que era realizado, Jesus simplesmente dizia: vai e não conta a ninguém o que Deus fez por ti. Foi o que ele disse para o leproso, Marcos 1,44. A motivação de Jesus não era o sucesso, mas sim a glorificação do Pai. Jesus era altruísta. Suas ações visavam o bem-estar do próximo e a morte vicária de Cristo foi o maior exemplo desta sublime atitude. Infelizmente, na atualidade, o que mais percebemos são pessoas querendo se promover a qualquer custo por intermédio do dom de Deus. Confiou a Ele, importa que o Senhor cresça e que seu nome seja glorificado. Isso aqui é João, capítulo 3, verso de número 30. O que aqui está dizendo? Como é que eu simplifico, pastor, professor? Vamos lá, vou simplificar para você. Uma pessoa tem um dom de cura. E por ela ter o dom de cura, a primeira coisa que ela faz, sai da sua igreja local, abre uma igreja para ela própria, para promover cura e dizer o grande homem de Deus que realiza cura. Então ela não quer curar as pessoas, ela quer ser ovacionada. A palavra é essa, jovens? Quer ser aplaudida. Ela quer status, porque se ela quisesse curar, ela continuaria em sua igreja, continuaria no seu ministério e continuaria fazendo a obra de Deus. Por exemplo, eu sou professor local da Adebrais Tabuão, aqui em Diadema. Eu sou professor local. Mas por que eu vim para a plataforma do YouTube? Para que outras pessoas sejam alcançadas pelo ensino da palavra. Mas eu não sou desigrejado. Eu tenho uma igreja, eu tenho o meu pastor local, que é o pastor Nilson Franco, e a pastora Fabiana, são os meus pastores local. Tenho uma igreja, a de Inamar, que é o bairro que eu moro. O campo é aqui do Tabuão, então eu tenho igreja. Eu sou congregado, eu sou membro, eu sou professor de escola dominical. Então eu não preciso sair de lá para ficar só aqui. Então não é fama que eu busco que outras pessoas sejam alcançadas. Esse é o maior desejo. Você conhece alguém aí, jovem, ou professores, que tem o dom, recebeu o dom de Deus, em vez de ele glorificar Deus no ministério que ele está, ele sai da igreja que ele está e abre o ministério para ele. Então ele não busca altruísmo, ele busca fama, ele não busca o bem-estar do próximo, ele busca o seu próprio interesse. E Jesus foi bem claro, e tem uma declaração aqui que João, capítulo 3, verso 30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então eu posso continuar sendo a bênção que eu sou na minha igreja local, junto com o meu pastor, junto com o meu superintendente da escola dominical, junto com meus colegas de ministério. Mas precisamos levar a palavra de Deus a outros,
mas sem negar a glória de Deus, porque como dizemos aqui, ó, como está escrito aqui, o pastor César diz, ó, importa que o Senhor cresça e que o seu nome seja glorificado. Então, o que eu faço que seja para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado em tudo que eu faço, senão é fama e não altruísmo. Ponto de número 3. Você não se inscreveu ainda? Não faz isso comigo. Se inscreve aqui, dá um joinha, faz um comentário, faz esse algoritmo entender que você é jovem, conectado com Deus e quer aprender mais e mais da palavra de Deus. Ponto 3. O propósito da missão. Qual o propósito da sua missão? Jesus tinha uma missão e um propósito e cumpriu tanto o propósito quanto a missão. Olha o que diz aqui. Toda maneira de ser e de viver de Cristo foi para cumprir o objetivo pelo qual Deus estabelecera. João 9:4. A dor, a agonia da cruz, a traição de Judas, a perseguição religiosa, a falta de fé do povo não foi capaz de desanimá-lo da sua missão. Eu vou ler de novo. Isso aqui é maravilhoso. Você, professores, eu quero falar com você, não alunos agora. Alunos, só ouve. Quero falar com os professores. Quantas vezes você prepara a sua aula, assiste canais, escreve e chega para dar aula, você só encontra 2 adolescentes, 2 jovens e você diz, desanima. Qual é a tua missão? Você sabia que esse 2 ou esse 1 que você ensina amanhã pode se tornar um grande missionário e ir aonde você nunca foi, professor? Esses 2 da sua sala pode se tornar um pregador de multidões e alcançar centenas que você nunca alcançou, professor. Mas sabe quem foi que ensinou para ele a palavra? Você. Então a sua missão é ensinar jovens que pensam no ministério. Olhem para quem são os seus professores, olhem para quem são os seus mestres, olhem para os seus pastores. Porque Jesus cumpriu um propósito dentro da sua missão. Ele não se preocupou com a dor, a agonia da cruz, a traição de Judas, perseguição religiosa, a falta de fé do povo não foi capaz de desanimá-lo da sua missão. Repito, às vezes a gente prepara uma aula, escreve, lê Bíblia, lê comentário bíblico, teologia sistemática, canais, revista e vai dar aula, só tem 2. Às vezes fala, puxa vida, gastei tanto tempo só para dar aula para 2? Esses 2 serão pregadores, missionários, serão homens usados, mulheres usadas, jovens usados para ganhar o mundo. E sabe quem ensinou para eles? Você, professor. Continuando. 3.1. A vida precisa ter um propósito. Toda vida precisa ter um propósito. E você tem um propósito chamado micro e macro. Micro, propósito maior, propagar o evangelho de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, indo para todo o mundo e pregando a palavra de Deus. Esse é o projeto macro na minha e na sua vida. Não importa se você é jovem, se você é criança, adolescente, ancião, não importa. Essa é a visão macro do reino de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. E a missão micro, que é específica. A minha é ensinar. Qual é a sua? Cantar, tocar, fazer teatro, escrever peça, escrever música, dar aula. Qual é? Não sei. Orar, visitar, consolar. Irmão, são tantas, inúmeras. Não vai dar tempo a gente falar de todas as missões específicas, as micros de cada um que nós temos. A minha é ensinar a palavra de Deus. Descubra a sua, porque você tem um propósito, micro e macro, ok? Continuando.
Não estamos nesta terra apenas para ver a vida passar, mas sim para cumprir a missão que Deus nos confiou. Deus designou a Jesus para a mais nobre das missões, servir como sacrifício perfeito para a remissão dos pecados da humanidade. João, ao escrever Apocalipse, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu acho maravilhoso o livro de Isaías, que diz bem assim: antes que haja o começo, Deus já sabe o fim. Irmão, se não é para dar glória aí, eu não sei o que você está esperando para você escrever aí, glória a Deus. Deus conhece o fim antes de fazer o começo. Por quê? Livro de Apocalipse, vamos conferir. Abre aí. Livro de Apocalipse, clica, celular. Clica aí. Apocalipse, capítulo número 13, verso de número 8. Vamos lá. Deixa eu marcar de laranja, que é o nosso conecta, não é verdade? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Deus não tem plano B para você. O plano B de Deus, professor, simplifica. Deus tem sempre o plano A. E quando o plano A dá errado, o plano B é fazer com que o plano A seja cumprido. Deus sempre trabalha com o plano A. E quando o plano A não dá certo, o plano B é fazer com que o plano A dê certo. Esse é o nosso Deus. Porque aqui, o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Deus não pensou no segundo plano quando Adão pecou. Antes de Adão pecar, Deus já tinha dado Jesus Cristo para remissão. Esse Jesus é demais. Esse Deus é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Vamos continuar, senão a gente não termina a lição de hoje. O propósito que Jesus tinha fez com que ele não potencializasse as coisas que aconteciam na sua vida. Soberba, não. Porque o propósito dele sabia o que era. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, jovens, professores. O propósito de Jesus não foi curar. O propósito de Jesus não foi trazer comida. O propósito de Jesus foi religar o homem a Deus. Professor, e por que ele curou tanto? Por que ele alimentou? Por quê? Consequência do propósito. Quando você tem um propósito macro, os propósitos micro, ele vai se encaixando, vai entrando um relógio que tem suas peças, suas engrenagens e vai funcionando? É assim. Mas o projeto original que já foi concluído, foi consumado, teletai, já foi consumado. Era religar o homem a Deus, isso ele já fez. Mas no projeto, na trajetória de religar o homem a Deus, aí sim ele cumpriu algumas missões, como cura, libertação, alimento e aí por diante. Sentiu compaixão, ele mostrou isso aí. Mas o projeto de Jesus original, principal, o projeto macro, maior, era morrer para que o homem fosse religado a Deus. Porque por si só seria impossível. Por isso que ele não ficava soberbo com as curas, com os milagres. Por isso que ele dizia, vai, não conta para ninguém, não diz quem foi que te curou, deixa isso quieto. Porque aí o projeto original dele não era curar, era assim religar o homem a Deus. E assim ele fez. Cuidado nisso aí, não vamos nos soberbecer, jovens, porque estamos sabendo ou aprendendo demais. Vamos lá. Quando vivemos nos propósitos de Deus, precisamos avançar sempre e nunca olhar para trás. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, encontrou um propósito para a sua vida e foi até o fim. Vamos ver qual foi o propósito de Paulo? Segundo Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, contando para ele
qual era o propósito dele, de Paulo. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Professor, qual era o propósito de Paulo? Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Mas Paulo escreveu tantas cartas, consequência micro. Não era o propósito macro. O propósito macro era combater o bom combate, combater heresias. Falou de Deus em Roma, em Creta. Falou em Deus na Galácia, na Ásia Menor. Falou, ele combateu o bom combate. Terminou a carreira. Quando os irmãos choram porque Paulo seria preso lá em Jerusalém, ele disse, não estou pronto apenas para ser preso, mas também para ser morto. E mais, diante de tudo isso, ele diz, guardei a fé. Laranja, que é o Conecta Jovem. Esse foi o propósito maior que Paulo teve e Paulo concluiu. 3.2. Morrendo por uma causa. Forte, professor? Demais, mas não foi eu que estou dizendo, não. Foi o pastor César que colocou aqui, ó. Morrendo por uma causa. Será que é eu que tenho que morrer, professor? Não sei. Vamos ler agora. Vamos ver. O ápice da obra redentora foi a morte de Cristo na cruz. Enquanto as pessoas que eram crucificadas recebiam a punição pelo seu erro, Jesus estava ali por uma causa nobre: reconciliar o homem com Deus. É o que eu tenho dito desde o começo. Qual era a missão principal de Jesus? E por isso que você fala, o seu jeito de dar aula é diferente, professor. É que eu tenho que fazer você gravar algumas coisas que o mundo está tentando nos roubar. E uma das coisas é saber que Jesus não veio para nos curar, não veio para nos dar comida, não veio para... Não, Jesus, o intuito maior de Jesus foi isso aqui, ó. Ó, Jesus estava ali por uma causa nobre. Religar ou reconciliar o homem com Deus. Essa foi a maior causa que Jesus veio fazer na terra. Continuando. Nunca na história humana houve ou haverá um evento como o sacrifício de Jesus e que a natureza se comoveu, até a natureza reconheceu quem era aquele Jesus, aquele que estava sendo morto, ou aquele que morreu, aquele que se entregou na cruz. A natureza sentiu isso. Olha o que diz. O texto bíblico narra que houve trevas sobre a terra. O sol não quis brilhar com a morte de Jesus. E mais, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Onde é que está isso, professor? Livro de Mateus, abre aí. Livro de Mateus, ou clica aí. Mateus 27, do 45 ao 51, quando ele diz, está consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. O véu do tempo se rasga de alto a baixo, o sol enegrece, a terra estremece, os sepulcros são abertos, como prova que ele era o Filho de Deus. E o seu centurião, lá no Monte Caveira, diz, verdadeiramente, este homem era filho do Deus Altíssimo. Oh, glória! Para continuar, a compaixão de Jesus pela humanidade o fez doar-se sem limite. Ele se fez homem, veio ao mundo em nosso resgate e fez réu em nosso lugar. Pagou a nossa dívida e nos justificou diante do Pai. Então, tudo que era contrário, tudo que não servia, tudo que não agradava a Deus estava sobre Jesus. Ele cumpriu tudo que precisava ser cumprido. E agora nós somos justificados. Chegamos na nossa conclusão. Mas já, conclusão, sim. E você não se inscreveu ainda? Por quê, jovem? Clica aí, empatia. Empatia. Se inscreve aí. Conclusão.
A sensibilidade de Cristo rompia barreiras culturais, religiosas, pois focava no ser humano e o seu indescritível amor revelava a essência do seu caráter. Bonito, né? Olha, o seu indescritível amor revelava a essência do seu caráter. Jovens, professores, ouçam e aprendam. Fazer a vontade de Deus vai nos levar a lugares excelentes, que é a glória. Não teve outro sacrifício perfeito como o sacrifício de Jesus, mas podemos amar o próximo como Deus nos amou. Eu ensinei nessa aula que a sensibilidade de Jesus o levou a ser compassivo e altruísta em sua missão na terra ou na sua missão terrena. Então, pregamos o Evangelho de Deus, dizemos que o seu amor é para todos que queiram se arrepender. Deus é sensível aos sentimentos humanos, mas os humanos não podem negligenciar o sacrifício do seu filho, o sacrifício que foi para me salvar, para salvar você. Essa é a lição do Conecta Mais Jovens. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.